que a gente traz essa primeira live do Café Consciência de 2022. O Café Consciência é um projeto da divisão de pesquisa da Escola de Saúde Pública. Essa divisão é uma divisão nova, que ela vem sendo construída, né, diretora, aqui na Escola de Saúde Pública, mas a pesquisa ela sempre permeou a Secretaria de Estado de Saúde. E nesta caminhada desta construção, a gente pensou em vários espaços importantes para os pesquisadores, tanto os pesquisadores externos quanto os especialistas em saúde que se dedicam à pesquisa. E surgiu a proposta do Café Consciência, que seria um espaço para discussão da ciência, de temáticas da ciência em diversas áreas, né? E a partir daí a gente iniciou em outubro de 2021 esta proposta, que vem sendo muito bem aceita, né? É uma construção, então tivemos um período de férias, né? E agora estamos reiniciando os trabalhos do Café Consciência e reiniciando num momento muito especial, que é o mês de março, né? E também na semana onde ocorre a comemoração alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Como muitos de vocês sabem, né, eu, como diretora adjunta, né, substituta da diretora Terezinha e chefe da divisão de pesquisa, uma das nossas pautas principais é o espaço da mulher na ciência. E desde o ano passado, quando essa divisão surgiu, a gente vem trabalhando em abrir este espaço de fala, de discussão, né, e de reflexão sobre a mulher na ciência e os seus desafios. O ano passado tivemos 2 eventos que tiveram 2 momentos bem importantes, onde as mulheres puderam debater as suas dificuldades, os seus desafios, foi muito bem representado. E é claro que esse espaço, nesse primeiro Café Consciência, só poderia, né, ter uma representação feminina. Uma representação feminina homenageando, a partir desta convidada especial, homenageando todas as mulheres, né, e também as mulheres, principalmente que se dedicam à ciência, em qualquer área, e também fazendo uma grande homenagem à professora Liane, que foi homenageada e faz parte do Hall Internacional da Fama da Internet. Ela foi homenageada o ano passado e realmente ela é merecedora desta homenagem que é feita hoje aqui pelo Café Consciência. Então, eu gostaria de apresentá-la, professora Liane, porque a gente vai falar apenas uma parte de toda a sua trajetória, da sua belíssima trajetória na ciência. Então, a professora Liane Margarida Rockenbach Tarouco, né, ela tem licenciatura em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Engenharia Elétrica e Sistemas Digitais. Né? Ela é uma pessoa que atua fortemente na educação, principalmente na educação mediada pela tecnologia. Né? Então, ela tem a atuação dela, principalmente de pesquisa, é na área de desenvolvimento de mundos virtuais imersivos, aprendizado experiencial, metodologias ativas e mobile learning. É uma pessoa que eu tenho que falar isso, tá, professora? Porque para quem é pesquisador, a gente quer ser desta forma quando a gente crescer, né? E a gente gostaria de ter um fator H10, né? Citações dos nossos trabalhos no valor de 4.965, porque isto não é algo que se constrói em um dia. Isto é uma trajetória exitosa como pesquisador.
E antes de passar a palavra, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância desta premiação e por que a senhora foi premiada, né? A premiação que ocorreu em 2021 no Internet Hall of Fame, ele teve a premiação de 11 pessoas em 11 países, onde essas pessoas foram reconhecidas por aumentar a infraestrutura básica da rede de internet. Então, nós estamos frente a uma pesquisadora que trabalhou para que a internet tivesse uma base segura e estável, né, desde lá dos seus primórdios. E a gente não poderia ter o que a gente tem hoje, principalmente em 2 anos de pandemia, com certeza, se nós não tivéssemos internet. A internet, ela habilitou a comunicação para que nós pudéssemos trabalhar. A professora Eliane Tarouco, ela é pioneira no desenvolvimento da internet no Brasil e formou uma geração de engenheiros especialistas em redes por todo o país, por toda a América do Sul e pela África. E também é autora do primeiro livro sobre redes de computadores publicado no Brasil. Então, ela é considerada uma das principais pesquisadoras e professoras sobre segurança da internet, né, e sobre a importância de aplicativos confiáveis, né, e a questão da segurança em redes, né? Então, ela é um ícone. Professora, me permita, tá? Me permita. Eu sei que a senhora é muito modesta, eu já lhe conheço há um bocado de tempo, a gente se conhece desde 2004, né? A gente acompanha essa trajetória. E eu quero dizer que, além de ser esta pesquisadora fantástica, é um ser humano também fantástico. É uma pessoa que é muito guerreira, e muito dedicada à sua família e aos seus alunos. A professora Liane foi, até recentemente, diretora do Sinted e PGIE, né? Então, Sinted, eu vou deixar a senhora falar um pouquinho sobre isso, porque é um orgulho ter o Sinted e ter feito parte dessa história. Então, está com a palavra a nossa convidada da noite, professora Liane. Seja muito bem-vinda à Escola de Saúde Pública. Eu não sei se a professora Terezinha gostaria de dar as boas-vindas antes da sua fala, mas temos aí 2 minutinhos aí para isso, professora. Terezinha? Boa noite, professora Liana. Com a cara é tudo cronometrado, né? É só 2 minutinhos. Mas claro que ela tem que cronometrar, porque a nossa grande objetivo de estarmos aqui é lhe ouvir. Porque nesse dia que se comemorou ontem, o Dia Internacional da Mulher, mas eu brinco, né? A gente tem um dia que se comemora internacionalmente, mas o nosso dia são todos os dias. Então, ter uma professora homenageada e que se destaca dentro da ciência, no nosso primeiro café Consciência de 2022, como a Karen disse, né? Ela coordena esse projeto e que realmente ele tem se destacado como uma das grandes ações aqui da Escola de Saúde Pública. Então, a gente agradece, se sente muito feliz com a sua participação nesta noite, compartilhando o seu conhecimento com a gente. Muito obrigado de coração. Obrigada. Então, sejam muito bem-vindos, todos que estão nos assistindo. Existe aí uma orientação no chat para os alunos que estão acompanhando. E está com a palavra a professora Liane Tarouco. É um prazer ter a senhora
na Escola de Saúde Pública. Está com a palavra. Bom, Karen, professora Terezinha, eu agradeço imensamente o convite, porque é uma alegria colaborar, né? E é uma alegria para mim, faz parte, digamos assim, da minha missão, conversar sobre a mulher na área da ciência, porque isso, de certa maneira, funciona como uma ajuda, né? Contar o caminho das pedras, como a gente diz, né? Como é que a gente trilha esse caminho, né? E para isso, eu não sou uma pessoa assim de muitas teorizações, abstrações, eu gosto do concreto, né? Eu vou, nessa minha fala, eu vou começar com um exemplo, né, famoso e notório, e discutir as dificuldades e os avanços de uma mulher especialmente famosa, importante para mim. Depois eu vou trazer um pouco, então, da minha experiência para mostrar, né, o que aconteceu no século XX, indo para o XXI, né, e aí eu vou trazer alguns números mostrando dados da realidade, né, de produtividade, de posição das mulheres na área das ciências, né, e o que é que a gente pode e deve fazer. Então, eu hoje sou parte do programa de doutorado em Informática na Educação. Minha trajetória começou na área de redes, na ciência da computação, mas, a certa altura, eu me apaixonei pelas inovações que a área da educação proporcionava, demandava, em termos de uso de tecnologias avançadas de informática. Bom, então, como eu disse, vou trazer um exemplo do século XIX entrando no século XX. A mãe da física moderna. Uma física, né, Marie Curie, ela foi uma mulher fantástica. E analisando a biografia dela, a gente consegue encontrar todos os exemplos que hoje ainda afetam a nossa existência de ingresso e progressão de uma mulher na área das ciências, né? Vejam, ela é notável. Ela foi uma das poucas mulheres, né, que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, né? Um em física e um em química. Então, mas ela não era só uma teórica, uma pesquisadora. Ela também buscava o uso prático dos seus resultados. Ela criou, né, a radioterapia, ela criou o elemento, denominou, digamos assim, de rádio, aquele elemento que é a base da radioterapia, do raio-x, né? Então, ela abriu, né, um caminho bastante difícil naquela época, né? Na época que ela nasceu, 1867, o país no qual ela nasceu era a Polônia, com uma diferente configuração que tem hoje, que envolvia uma boa parte que depois virou Alemanha, mas o país vivia problemas que a gente hoje está vendo acontecer. Uma Rússia opressiva e dominadora, impondo regras e restrições a povos dominados. Então, a Rússia, a Polônia fazia parte do Império Russo. A mãe da Maria Salomea Stodowska era uma pianista, professora, o pai era professor de física. Eles estavam até bem de vida, mas porque eles defendiam a libertação da Polônia, foram perseguidos politicamente, tiveram que baixar de nível, digamos assim, e o casal teve os 4 filhos. A Maria era a menorzinha. Bom, ao longo da sua infância, as coisas não foram fáceis, porque por volta dos 11 anos, a mãe dela faleceu, né, de tuberculose, e mais ou menos na mesma época a irmã mais velha faleceu de tifo. Isso deixou a menina num estado de depressão, ela teve uma séria depressão. Mas ela se entregou? Não. E é isso que marca uma mulher de sucesso. Ela foi adiante, o pai incentivava ela a estudar matemática, né, física, e ela tinha uma irmã mais velha, que também era
inteligente, também estudava, e ela fez um trato com a irmã. A irmã mais velha, Bronislawa, foi para Paris para estudar, porque lá na Polônia elas sequer podiam estudar. Elas se envolviam com uma universidade clandestina, chamada Universidade Volante, que ensinava em nível superior as mulheres, porque pelo domínio russo isso não era permitido. Bom, então o pai ensinou, claro, muita coisa para ela, mas ela combinou com a irmã, então, que a irmã ia na frente, ela ia ajudar economicamente a irmã e depois a irmã ia ajudar ela economicamente. Então, aos 24 anos, ela foi para lá. Mas antes disso, ela trabalhava como preceptora em famílias de parentes, amigos, ensinando as crianças para ganhar dinheiro para ajudar a irmã. Então, vejo que as coisas não caíram no colo, né, de graça para as duas, né, para a família inteira, aliás. Quando chegou, então, a hora que ela sentiu que era a vez de ir, ela ficou uns tempos com a irmã e o marido, na altura da vida a irmã tinha casado, mas depois ela foi lá para um sótão próximo da universidade. Passou fome, trabalhava para se sustentar, chegou a desmaiar de fome. Então, ela era uma pessoa realmente batalhadora. E não ficava só, digamos assim, lá estudando e tal. Não, ela estava preocupada também com, como eu disse, com o uso prático do que ela desenvolvia. Logo ela começou a pesquisar sobre essas propriedades magnéticas de tipos de aço, né, para incentivar a indústria nacional. E aí, nessa época, um amigo comum apresentou ela para o Pierre, né, dizendo que, bom, ele tinha um espaço no laboratório, quem sabe ela poderia trabalhar com ele. E ela foi trabalhar com o Pierre Curie. E os dois logo se tornaram mais do que colegas, né? Se tornaram afeiçoados um pelo outro e casaram. Então, o Pierre, infelizmente, faleceu em 1906. Isso foi uma morte trágica e súbita para ela, foi atropelado. E ela acabou sendo, então, indicada para substituí-lo na universidade. Foi a primeira mulher, né, sendo professora numa universidade. Mas vejam, isso não fez com que ela, a morte do marido, se abatesse e abandonasse as coisas. E ela não, ela era uma lutadora. Então, durante a Primeira Guerra, começou ali por 1916, portanto, uns 10 anos depois da morte do marido, ela trabalhou como radiologista, ela ia nos frontes de batalha, ela tinha um aparelho de raio-x móvel que ela mesma ajudou a fabricar. Então, vocês veem, assim, uma força, uma mulher inteligente, extremamente inteligente, desenvolvendo coisas que ninguém tinha desenvolvido antes, mas que sofria as adversidades sérias que a vida lhe impunha e se recompunha e ia em frente. O casamento deles, que tinha acontecido em 1895, né, resultou em 2 filhos, a Irene e um outro menino, agora não lembro o nome. Mas vejam o que aconteceu. Para ajudar no sustento da família, lá foi a Marie Curie lecionar. Então começa a gente ver aí a dupla carga da mulher, né? Vem os filhos são bem vistos, são bem quistos, mas se alguém tem que arrumar um segundo emprego, lá vai ela trabalhar, né? E provavelmente cuidava da casa, dos filhos, etc, etc. Né? Então, isso acontecia, né, no finalzinho do século XIX, por aí, e no século XX aconteceu mais, e no XXI ainda continua acontecendo. Mas ela dava um valor para a família, ela incentivava o desenvolvimento dos filhos. Então, a Irene, por exemplo, também ganhou o prêmio Nobel, também se destacou como cientista. E até um fato interessante para aquela época, ela casou com o Frederic Joliot, mas o sobrenome que ele e ela passaram a adotar era Joliot-Curie, com um hífen. Ou seja, ele assumiu o sobrenome dela também. Né? Não só ela ficou sendo
Joliot, que era o pai dela, né? Mas, desculpe, Joliot, que era o marido, mas Curie, que era o pai dela. A Marie, não, Maria subiu o Curie, ficou conhecido como Curie e deixou o sobrenome do pai, né, em segundo plano. E isso passou para a terceira geração. Os filhos da Irene também se tornaram cientistas, né? A própria Irene e o marido também ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1935. Então, vejam, é todo um plano de vida em que uma mulher extremamente inteligente, batalhadora, sofrida, né, que se desdobra para ultrapassar as adversidades políticas, né, a dominação russa no país dela, econômicas, precisou ter um segundo emprego, não tinha dinheiro para se sustentar direito em Paris, passava fome, mas foi em frente, né, prosseguiu. Então, isso é algo admirável. Aí, olhando agora no século XX, né, aí eu trazer eu não, fico meio constrangida de falar assim de mim, mas a Karen pediu para mim trazer o meu exemplo. Então, eu nasci de uma família também tradicional. O pai era contador inicialmente, depois fiscal. Teve 5 filhas. Eles queriam um menino. Nunca nasceu um menino. Então, eu era da segunda geração. Teve uma primeira geração, depois parou 11 anos, teve a segunda geração. Essa aqui sou eu. Nós fomos tratadas assim como crianças incentivadas a brincar, né, com todo tipo de brinquedo. Mas a gente sabia que o pai sempre gostaria de ter tido um filho homem. Então a gente se esforçava para ser, eu em especial, tão boa quanto imaginava que seria um filho homem. Também já, desde criança, eu era um pouco independente, né? Essa foto aqui é uma foto quando uma vez eu peguei uma malinha de brinquedo e fugi de casa, dobrei a esquina, onde tinha uma rodoviária. Queria pegar um ônibus e ir viajar, sabe-se Deus para onde, o que eu tinha na cabeça, né? Mas o dono da rodoviária nos conhecia, fui lá, viu aquela cabeça branca circulando ali e me pescou e me trouxe para casa. Era uma família religiosa também, estou eu na primeira comunhão, tal, o pai cantava no coro da igreja. E o pai estudou depois de adolescente, ele continuou seus estudos, porque ele também. A mãe ficou órfã muito novinha, foi criada por uma tia, o pai e a mãe dela morreram. O pai perdeu o pai dele com 16 anos, então teve que vir para Porto Alegre e trabalhar para se sustentar e continuou estudando. Ele dava muito valor para o estudo, todas nós fizemos estudos, né? Exceto essa aqui, a Lia, que faleceu muito novinha, de câncer, quando eu tinha 2 aninhos de idade. Bom, então eu, sem dúvida, estava voltada para estudar, queria continuar. A minha meta também era física. Eu me formei em 1971, não 1071, em física, licenciatura, porque também, né, tive as minhas agruras ao longo da vida. Perdi meu pai, né, quando eu tinha 16 anos, e logo que eu entrei na universidade, eu tive uma doença grave também, precisei ficar um semestre afastado. E quando eu voltei, eu digo, bom, agora vamos ver o que eu vou fazer da minha vida, porque eu já não estava mais muito entusiasmada com a pesquisa em física, porque eu tinha aquela ideia de que pesquisar em física era ir para laboratório, né, mexer com equipamentos, e a física que se praticava ali no Instituto de Física da URGS era uma física, digamos assim, que a gente não via muito essa parte do laboratório, era pesquisas atômicas, media radiação e depois criavam-se modelos matemáticos que explicassem aquele comportamento. E na metade do curso de física, eu tinha que trabalhar desde os 18 anos, imediatamente que eu fiz, comecei a procurar emprego, eu precisava me sustentar, pagar meus estudos também. E aí eu fui trabalhar no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, e lá eu aprendi, né, sozinha, usando manuais e perguntando, a trabalhar com equipamentos de processamento de dados. Depois o DEMAI
nos inscreveu em cursos, alguns dos funcionários de computador, e eu me apaixonei pelos computadores. Aí eu disse, opa, é isso aí que eu gosto, eu vou para a área da computação. Então, eu me formei em licenciatura para ter o diploma, e a partir daí fui contratada pela URGS como professora. Tinham muito poucas professoras, né, na computação na época. Éramos 2 mulheres inicialmente, num grupo aí de mais de 10 engenheiros, né, e físicos que trabalhavam no Centro de Processamento de Dados da URGS. Mas eu gostava de estudar, eu gostava de pesquisar, eu ia atrás, né? E em 1979, por exemplo, eu já estava fazendo uma consultoria na Universidade de Costa Rica para ajudar eles a implantar novas soluções de redes de teleprocessamento. No meio do caminho aqui, né, teve o meu mestrado. Mais recentemente, fazendo pesquisa genealógica, eu descobri que essa, digamos assim, essa gen para ensinar, para pesquisar, na verdade, vem lá do século XVI. Teve um ancestral, Abraham Rockenbach, que foi professor. Ele era professor de matemática, de direito, né? Então, ele e ciências jurídicas, matemática e física. Ele escreveu, inclusive, um livro, esse livro que eu tenho nas mãos aí. Uma vez eu fui num congresso no Canadá, eu andei 3 horas de carro de lá, aluguei um carro só para ir lá na Universidade de Cornell, para pegar nas mãos o livro que ele escreveu e publicou em 1610. Tenho cópias em latim, eles publicavam naquela época. Quando o meu tataravô emigrou para o Brasil, né, esse aqui morava numa região que hoje é Polônia. Naquela época era Alemanha. Né? Outros, o meu tataravô veio um pouquinho mais para o oeste, a Alemanha, da Prússia. Né? E quando ele veio, ele também, assim como outros imigrantes, quem sabia um pouquinho mais, atuava como professor e ensinava as crianças dos colonos, porque não tinha escola naquela época. Né? Então, aqui no Brasil, a situação era bastante precária. Bom, quando eu estava na física, eu já tinha observado que, às vezes, eu estava fazendo plantão, eu era bolsista no domingo, e me surpreendia quando eu via alguns professores virem lá estudar no domingo, domingo ensolarado, bonito. Eu pensei, meu Deus do céu, será que eles não têm nada para fazer? E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, eu não quero ser assim. Me pareceu muito solitário. Eu quero ter uma vida e uma carreira. Quero ter uma família, quero ter filhos, quero ir em festas. Então, quando eu casei, em 1971, eu estava no começo da minha carreira, depois passei a fazer o plano familiar, 73, eu tive um filho, 76, uma filhinha. Eu tratei de criar uma infraestrutura que assegurasse, para mim, a liberdade necessária para mim poder me dedicar à carreira e para eles o cuidado e a atenção necessária. Né? Então, ter alguém que ajudasse a cuidar, né? Cuidasse da casa, para que eu pudesse cuidar dessas 2 coisas. Porque se fosse sozinha, né? Cuidando de tudo, aí ficava muito complicado. Mas eu sempre estava procurando novidades e incentivando eles também. Esse computadorzinho aqui que está com o gatinho em cima, eu comprei em 1981. Foi o primeiro computador que eu comprei numa vez que eu fui num congresso nos Estados Unidos. Ele era ligado numa TV, aqui do lado vocês tem o gravador de fita de videocassete. Não, vídeo não, cassete, de áudio. Era assim que a gente gravava os dados, porque quando desligava o computadorzinho, perdia-se tudo que estava na memória, claro. Infelizmente, eu também tive, né, continuidade algumas coisas trágicas da minha vida. Meus filhos, quando estavam na sua idade de jovens adultos, faleceram em acidente de automóvel. Eu fiquei muito desolada, mas o meu plano, né, de vida era ter uma família. Então, eu reiniciei a criação de filhos, né, em 99.
tive a minha filhinha, e ela, desde pequenininha, 1 ano e meio, já estava também curiosa, e eu oportunizava para ela a mexer com computadores, né? Joguinhos, depois navegar pela internet, né? Quando começou. E assim eu pude investir na minha carreira. Minha carreira acadêmica, né, foi um mestrado que eu defendi em 76, em redes. Depois eu produzi um livro, esse livro que a Karen comentou, que acabou se tornando livro-texto em todos os cursos que na época estavam sendo criados no Brasil, de formação de tecnólogos em processamento de dados, bacharelado em computação e assim por diante. E eu tinha uma curiosidade, uma vontade de aprender, de conhecer mais. Então, eu escrevia trabalhos, eu publicava, eu fazia experimentos, né? Em 82, por exemplo, eu tive a oportunidade valiosa de estar no primeiro congresso de redes locais que aconteceu em Florença, na Itália. Achei interessante porque na fala de abertura, o coordenador dizia assim: esse é um congresso de redes locais, e redes locais é uma tecnologia em busca de um problema para ser resolvido. Ou seja, nem sabiam direito para que usar redes locais. Parecia coisa tão estranha, assim, tão limitada, só rede local, não ia servir para nada. Mas cada uma dessas oportunidades que eu tive me abriu os olhos, e logo em seguida, quando eu voltei, eu já estava orientando dissertações, o pessoal já estava implementando drivers e coisas para rede local. Eu tive muitas oportunidades de conhecer pessoas interessantes ao longo dessa minha carreira, dessas viagens. Um dos marcos da minha vida foi um curso que eu fiz em 73, quando eu ainda estava lá no mestrado, com o professor Leonard Kleinrock. Esse era um pesquisador da Universidade de Califórnia, Los Angeles, responsável, coordenou o grupo que implantou o primeiro nó da ARPANET, né? Conectou-se inicialmente com Stanford e fez a primeira comunicação entre computadores. Então, ele era realmente um guru, ainda é. Né? Ensinou muito, e eu voltei para Porto Alegre deslumbrada com aquele curso e disse para o coordenador: eu quero fazer a minha pesquisa nisso aí. Né? Não quero mais trabalhar com compiladores de APL, etc, etc. E o coordenador disse: tá bom, só tem um problema, não tem quem te oriente. Eu digo: não tem problema, eu aprendo sozinha. E fui em frente. Né? Depois, nova desgraça, em 95 eu tive câncer, aqui recém o meu cabelo estava crescendo, né, depois da quimioterapia, mas lá me fui eu para o Condex, né, um congresso, onde eu vi pessoas ilustres, né, como o Metcalf, que foi o cara que inventou a internet no laboratório da Xerox. Né? E assim eu fui, né, conhecendo e ouvindo em primeira mão, digamos assim, ideias de pessoas brilhantes. O Resnick, por exemplo, foi o criador do Scratch. Eu conheci em 2012, num congresso que eu fui em Boston. Às vezes tinha umas coisas interessantes nos congressos, a gente visitava lugares, por exemplo, em 2009, eu visitei um museu aeroespacial em Long Island, e lá tinha uma bomba atômica. Eu digo: opa, primeira vez na vida que eu ponho a mão numa bomba atômica. Né? Então, eu desfrutava essas experiências interessantes, né? Conhecer coisas, isso tudo eu sempre fui muito curiosa. Em São Francisco, eu tive também, na certa altura, conheci o Dougianas, que foi o cara que criou o Moodle, né? Moodleboot. Bom, o meu trabalho, né, foi, digamos assim, alavancador de muitas coisas pioneiras. Né? Então, por exemplo, eu fui diretora de recursos humanos da Sociedade de Usuários de Computadores e Equipamentos Subsidiários muito tempo, no início, e quando a Sucesso fez 40 anos, eles escolheram pessoas, 4 pessoas no país inteiro que representavam áreas, né, hardware, software, fatos de destaque. Eu fui, então, um dos prêmios. Na virada do século, eu coordenava um projeto que implantou a primeira rede metropolitana com fibra ótica em Porto Alegre. Envolvia, então, a URGS, a PUC, a Unicinos, a Procergs, a Procempa, a CRT, e, graças a isso, eu ganhei um prêmio Cidade de Porto Alegre naquele ano.
O Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, que reúne todos os pesquisadores, começou aqui em Porto Alegre, né? Então, eu fui da comissão organizadora do primeiro, né? Ele foi organizado pelo professor Jürgen, do Instituto de Informática, e em 2013 eu ganhei, então, um prêmio de destaque. Eu estava em todas as comissões organizadoras, coordenadoras dos congressos, né? E tendo trabalhos publicados, era uma das autoras mais prolixas, digamos assim, com os meus alunos nesse evento. Mais recentemente, o Comitê Gestor da Internet completou 25 anos, no ano de 2020, e também me agraciou porque eu participei desde o início da criação do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, eu fui membro do Comitê Gestor, eu era coordenadora de um grupo de trabalho que formava recursos humanos em rede, porque quando a internet no Brasil começou, não tinha quem soubesse configurar um roteador, né? E assim por diante. No mesmo ano, o próprio grupo de engenharia de rede, né, ele também me indicou para um prêmio que eles criaram anualmente para, digamos assim, homenagear pessoas que se destacaram. Então, eu sempre tive associada com redes, ajudando todos os eventos assim de ponta, pioneiros, né? E isso acabou levando então ao conhecimento da Internet Society. E no ano passado eu fui, junto com 3 outras mulheres, naquele ano, indicada para o Internet Hall of Fame. Ao todo, parece que são 11 mulheres ao longo dos anos que isso aí aconteceu, né? Os pioneiros que ajudaram, de alguma maneira, a levar a internet à situação que hoje se encontra. Bom, então, isso é como, digamos assim, eu evoluí. O que eu passei, mais ou menos, né, um apanhado, e o que eu consegui. As dificuldades que eu atravessei, né? Agora vamos olhar um pouquinho para alguns números gerais, né? Tem números aqui conflitantes. Uns dizem uma coisa, em termos de dominação masculina ou feminina na área de ciência, e outros dizem outras. Então, por exemplo, a Organização dos Estados Ibero-Americanos diz que mais de 70% da produção científica brasileira é de mulheres. Mas isso não parece ser bem a realidade. Eu peguei isso de palestras prontas, né? Por outro lado, a Unesco diz que no mundo, não no Brasil, só 35% dos estudantes são mulheres. Aqui no Brasil, né, dependendo da área, é um pouco mais equilibrado. Mas ainda assim, eu tenho minhas dúvidas sobre esse número 70%. Outros números mostram também que as mulheres elas correspondem a uma maioria nos níveis mais baixos da carreira de pesquisadora. Então, bolsas de iniciação científica, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, até mesmo bolsas de pós-doutorado, tem uma maioria de mulher, né? Mas as bolsas de produtividade em pesquisa, não. Em 2011 era só 23%, dados mais recentes falam já em 36%. Os números estão melhorando, mas ainda a presença da mulher nos níveis mais altos da carreira de pesquisadora não é dominante, embora esteja dominante. Depende da área também, né? Na área de engenharia e computação, as exatas, de modo geral, as mulheres não têm uma equiparação, elas estão abaixo em termos proporcionais, digamos assim, à quantidade de homens e mulheres no programa, na área e assim por diante. Então, por exemplo, tem uma pesquisa aqui que diz que cresceu bastante nos últimos 20 anos, está crescendo, né? Cresceu 11%. Então, que hoje no Brasil estaria quase chegando na metade. Mas isso envolve a área das humanas, onde as mulheres tradicionalmente têm uma maior predominância. Então, nas áreas de computação matemática, a maioria esmagadora é produzida
por homens. E se a gente olhar nos indicadores, né, porque não adianta produzir muito e os trabalhos não serem referendados, não serem olhados, não serem citados. Então, o H-index é um coeficiente que revistas e órgãos de indexação, como o Google Acadêmico, calculam e que mostram qual é o impacto de uma publicação, ou mesmo de uma instituição. Então, por exemplo, um H-index de 10 significa que os 10 mais citados trabalhos daquele autor tiveram pelo menos 10 citações. Se o H-index for 5, então, os 5 mais citados tiveram um mínimo de 5 citações. Esse era o significado. O Brasil está melhorando nesse aspecto, né? Ele ocupava a 20ª posição em termos de países que publicam. Em 2017, ele já pulou para a 13ª posição. Comparado com, né, a Suíça, por exemplo, um índice médio de citação de 34, no Brasil, no mesmo ano, 2006, tinha apenas 15. Então, essa a situação, quer dizer, o Brasil, comparado com países mais avançados, perde, as mulheres comparadas com os homens, nas áreas de ciências, né, como engenharia, computação, perdem, né? E se a gente for olhar ainda no nosso microcosmo, onde eu atuo, né, pós-graduação em informática na educação, ele tem um mix, né, professores, docentes permanentes, mais ou menos igual, 15 homens e 14 mulheres. Mas se a gente for nos dados da base Saival, que é a da base Scopus, né, eu fiz uma pesquisa pegando esse período aqui, 2018 até 2022, e veja, os homens eram mais citados do que as mulheres, o HDI index médio dos homens era mais alto do que o das mulheres, a quantidade bruta de citações também, né? A quantidade de publicações dos produtos que os homens geravam era maior do que a das mulheres. Então, a gente vê aqui claramente que a produtividade das mulheres e o impacto da produção delas é menor. Aqui eu peguei um detalhamento, né? Então, vamos... Dos 29, nem todos estão citados na base Scopus, porque ou publicaram só no Brasil, não publicaram em revistas e outros veículos que estão na base Scopus. Então, o H-index deles, se a gente considerar o Google Acadêmico, é maior, né? Mas aqui, considerando o nível internacional, então a gente vê, né, o H-index dos professores, a quantidade de citações, né? As rosinhas são as mulheres, né? Os azuis são os homens. Então, a gente observa que nós temos, embora tenhamos homens também, com muito pouca citação, um H-index mais baixo, mas a gente, na maioria, como as médias que eu calculei no slide anterior mostram, os homens têm maior citação. Claro, tem alguns que levam, né, para cima, por exemplo, este colega aqui tem livros que são imensamente citados, que estão na 14ª edição, então isso arrasta, digamos assim, o índice. Mas, de modo geral, voltando, né, a gente vê que a média de H-index dos homens é maior do que a das mulheres. Então, o que ocasiona isso? Eu conheço praticamente todas as pessoas que estão naquela tabela anterior. Então, eu sei as mulheres tendo duplo encargo, cuidar dos filhos, mesmo que estão com eles na creche, se a criança fica com uma febre, a creche não aceita, leva para casa, quem é que tem que faltar ao serviço. Então, as mulheres têm essa sobrecarga de serem mães e donas de casa, e nem sempre elas conseguem montar uma infraestrutura que lhes permita conciliar essas atividades e responsabilidades. Agora, na fase da pandemia, as coisas ficaram piores para as mulheres, porque muitas, ou por medo, deixaram de ter as empregadas indo periodicamente, tiveram que ficar em casa, as creches fecharam, e as mulheres tinham que estar
trabalhando e atendendo os filhos, e o marido, e a casa, e roupa, e etc, etc, etc. Então, já foi constatado uma queda na quantidade de artigos publicados por mulheres nesse período. Isso mostra, então, a dificuldade. Então, o duplo emprego é o maior inimigo da mulher na ciência, né? Porque ela tem essa responsabilidade de modo geral, mesmo, né, na carreira das mulheres científicas. Isso acontece, né? Tem coisas que tem muitos lugares, claro, muitos maridos que pegam igual, mas se a gente falar em média, em termos de, né, geral, esta é a realidade. Então, existe, além disso, as questões do machismo estrutural, né? Isso não é coisa de mulher, né? Isso é coisa de homem. As decisões são tomadas por um grupo de homens que tem até um comportamento às vezes mais, digamos assim, incisivo e agressivo, não chegue a bater, mas agressivo em termos de impor suas ideias nas empresas, e as mulheres ficam de fora do clubinho, como essa figura aqui mostra, né? O sexismo também. A mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sabe fazer isso ou aquilo. Então, são desafios presentes do século XXI. Né? Com isso, a gente percebe que todos os estatísticos que mostram salários médios das mulheres são inferiores a salários dos homens nos mesmos cargos e funções. O assédio, né, também é um dos fatores que ocasionam, estas vezes, encolhimento da mulher. Mas a ciência, ela é atraente para todos os dois sexos, homens e mulheres. Desde crianças têm essa vontade de trabalhar, né, com alguma coisa, experimentar. Mas habilidades, tanto manuais, parafusar, pegar, apertar, puxar, né, não são desenvolvidas com apoio desde a infância e podem criar estereótipos. Então, vejam, deixa eu voltar, depois eu volto. Os brinquedos que as meninas ganham são de, né, prepará-las para a vida doméstica. Já os meninos ganham coisas de parafusar, criar, montar artefatos. Isso faz com que aquela curiosidade inicial que as crianças dos dois sexos têm, de descobrir, de lidar com o desconhecido, de experimentar, acaba sendo diminuída, né, à medida que as meninas progridem e começam a ser taxadas, inclusive, de apelidos, quando elas têm um comportamento não tão sweet, né, and gentle, típico que se espera de meninas para que elas não sejam competidoras por cargos e posições. Mas os laboratórios, que poderiam ser usados nas escolas para incentivar as meninas e meninos igualmente a tomar o amor pela ciência, são um problema, porque os laboratórios de ciência têm muito, 12% no Brasil. Mesmo nos estados do Sul e Sudeste, é muito pouco o número de escolas que têm laboratório de ciência. Já de informática, a situação fica mais bem, né, suprida. Por isso, minha área atual de pesquisa é a de desenvolver laboratórios virtuais, que podem, basta ter um computador e até mesmo um celular, e se ter ali simulações de laboratórios que possam, então, incentivar meninas, igualmente a meninos, para pesquisar, para investigar, para testar hipóteses, né? Então, isso da esquerda, o laboratório é caro, difícil, e quando tem, às vezes, é só um kit na escola. Já o da direita, qualquer um que tenha o computador pode ter uma simulação do laboratório, pode acessar de casa, né? Pode acessar no horário que for mais conveniente. Então, isso está representando uma mudança que vai tornar a vida
das meninas aprendizes na carreira de ciência, das mulheres profissionais na carreira de ciência, mais fácil. Né? Por quê? As mulheres têm uma boa familiaridade com tecnologias de comunicação e informação, desde a mais tenra idade até a terceira idade. Então, hoje, né, um grupo importante no Brasil são as tias do Zap, né, como dizem aí. E as meninas, né, hoje lidam tão bem com o celular, com redes sociais, quanto os meninos. Então, na medida em que a gente desenvolve soluções que aproximam a mulher da experimentação, do estudo na ciência, com base nessas tecnologias, nós estamos facilitando a progressão, o ingresso da mulher na carreira científica. Então, é preciso um esforço, né, para dirimir essas dificuldades, porque a mulher está mais ou menos equiparada em termos de proporção populacional, e cada vez mais nós temos que manter essa proporção, incentivar, procurar meios nas áreas da carreira científica também. Nós temos a responsabilidade de incentivar aquelas que ousam botar o pé, né, na carreira científica. A gente, pessoalmente, faz isso, né, incentivando-as, orientando-as, né, chamando, aceitando orientandas para desenvolver pesquisas, mas também há esforços governamentais. Por exemplo, agora, antes de ontem, foi baixada essa portaria pela CAPES, que criou um grupo de trabalho para fazer uma análise de tudo o que acontece hoje nos postos. Né? A gente tem que saber quem está nos comitês de decisão que concedem bolsas, no CNPq, na CAPES, assim por diante. Né? Então, é preciso ter uma ocupação mais homogênea desses postos decisórios para que a alocação de bolsas, de verbas, etc., seja também mais homogênea, ou seja, que as mulheres tenham mais oportunidades. Então, resumindo, isso é o que eu trouxe para conversar com vocês da minha vida, da minha experiência, do que eu olhei, né, para trás, para o passado, para o presente, que está acontecendo com a situação das mulheres que ousam batalhar na carreira científica. Estou aberta, então, a perguntas, questões, conversar sobre isso. Professora Eliane, eu fiz assim uma volta no tempo, me lembrando quando eu fiz o meu primeiro endereço de e-mail, meu primeiro Hotmail, onde eu me fiz a primeira pergunta, que talvez muitos dos que estão assistindo essa live talvez não passaram por isso, poucas pessoas passaram por isso, dos que estão aqui. Mas eu fiquei me perguntando, digo, tá, agora eu tenho um endereço de e-mail, mas eu vou receber e-mail de quem? Ou eu vou mandar e-mail para quem? Né? Então, a gente estava vendo tudo acontecer ainda muito no início, né? A gente ainda chegou a ter as aulas de pós-graduação com a internet de escada, que era uma enorme uma dificuldade, né? E as questões de guardar os arquivos, né? A memória, que era uma coisa complicadíssima, né? Os computadores de grande porte e toda essa questão da rede, né? A questão da rede evoluiu muito. Nós não tínhamos toda essa evolução e eu fico pensando hoje, né, que como seria difícil a nossa vida nos dias que estamos vivendo hoje se a internet de fato não tivesse virado uma grande rede mundial. Porque tudo hoje, todo o processo de trabalho, em alguma medida, passa pela rede. Passa pela rede. Então, de fato, quando lá atrás a gente começou a fazer os nossos primeiros endereços de e-mail, a gente não tinha ideia. A gente não tinha ideia da proporção que isto ia tomar e da importância que isto ia tomar. Porque hoje, com a informática, por exemplo, em saúde, né,
nós temos toda a parte dos processos de um hospital, de uma instituição de saúde, por exemplo, tramitando na rede. Resultados de exames, digitalização de exames. Não está ouvindo, professora? Estou sem áudio? Acho que a senhora está sem áudio. Agora sim, isso. Então, tudo isso tramitando. Então, eu me lembro exatamente desse momento inicial da internet, onde a gente ainda não tinha nem ideia, ainda não tinha nem noção. E eu ouvindo a sua fala, a gente está aberto para perguntas, tá, pessoal? Então, quem tiver alguma pergunta, pode já levantar a mãozinha ou sinalizar, tá? Enquanto eu estou falando algumas coisas, uma das questões que eu gostaria de perguntar para a professora Liane é exatamente essa questão do acesso às mulheres, principalmente a questão da internacionalização, porque me parece que o destaque maior masculino, talvez, de maior impacto, talvez seja a condição de obter mais financiamento, acho que são duas coisas, e aí eu gostaria que a senhora dissesse alguma coisa, de obter financiamento para suas pesquisas, que às vezes é muito difícil para as mulheres obter financiamento para suas pesquisas, e também sobre a questão da internacionalização, que muitas mulheres acabam não conseguindo, né, ter um espaço internacional de visibilidade, o que diminui, de fato, o seu espaço. Então, essa seria uma questão que eu gostaria que a senhora, se tivesse alguma coisa a dizer sobre isso, né, falar sobre essa questão. Bom, no Brasil, até que a nossa situação não é tão ruim como em alguns países. Uma época, eu representava o Brasil na IFIP, International Federation for Information Processing. Então, lá tinha o Comitê Técnico 6, que era o de comunicação de dados, e a gente se reunia cada semestre em diferentes países. Teve países, né, e sempre tinha um congresso, a gente ia, apresentava palestra, etc. Teve países onde tinha assim, um auditório enorme, 400 pessoas, e o coordenador abriu a sua fala, nunca esqueci dessa, e disse assim: Gentlemen and 4 ladies. Tinha 4 mulheres na plateia. Né? Então, era né, especialmente nos países menos desenvolvidos, isso era comum, era uma prática comum. E uma das coisas que a gente está esperando, por exemplo, desse GT que foi recém-criado, que ele se propõe a fazer, primeiro é ver como é que está o quadro, né, a participação equitária no quadro dos gestores da pós-graduação no Brasil. Mas eu acho que uma coisa importante que tem que acontecer é observar a participação equitária nos órgãos de decisão das agências de fomento. Porque isso aí pode, não digo que tenha, mas pode ter um viés na análise, né, que favoreça tão mais, né, a população masculina do que a feminina na distribuição de verbas das bolsas de pesquisa de nível, né, mais elevado. Mas também é importante que as mulheres se conscientizem. Quer dizer, não pode haver um vitimismo e dizer, eu sou mulher, nunca tive, então agora tem que dar mais verba para cá, mais bolsa. Não é isso que eu defendo. Né? O que eu vejo é a necessidade, de um lado, de assegurar que os julgadores dos projetos, das pesquisas, né, tenham uma distribuição, uma capacidade de análise neutra, que analisem o valor da pesquisa, o currículo da pessoa. Mas também do lado das mulheres que estão pretendendo fazer a carreira como cientistas, é preciso algo mais. Né? Elas não podem dizer, não vou fazer isso, né? É sábado, domingo, eu não vou entortar um dedinho. Eu cansei de virar sábado, domingo, trabalhando. Quando eu terminei meu doutorado, um dia eu e meu marido estavam sentados um domingo, tomando chimarrão, conversando. Diz ele assim,
tu lembra quando foi a última vez que tu passou um domingo sem trabalhar? E eu parei, pensei, disse, não, eu não lembro. Né? Foram 5 anos, né? E trabalhando sábado e domingo, dando aula durante a semana, porque eu não tive afastamento da minha carga docente na URGS. Então, eu sempre trabalhei bastante. Né? Então, por isso, eu digo e afirmo, a gente consegue progredir, mas precisa um esforço da parte da gente. Precisa avaliar prioridades, né? Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá para fazer. A despeito do nosso esforço, felizmente, a gente tem que dizer, vai ter situações em que a gente vai ser preterido por motivos, né, de gênero. Eu já tive um caso até interessante de um chefe, eu estava almejando uma determinada vaga, posição de chefia, e ele me disse, não, eu vou dar para esse colega que é mais antigo, né, mas tu tem que ajudar ele, porque esse colega sem o apoio viril de uma mulher não é nada. Conversa para boi dormir, né? Não adianta falar e dar o cargo de chefia para a pessoa que era incompetente, incapaz, né? Mas que ganhou porque era mais antigo, porque era homem, que... Alguns anos mais tarde, eu tive que impor, né? Bater a mão na mesa, agora eu quero esse cargo, que sou eu que mereço. Aí ele disse, tá bom, vou te dar. Mas eu vou ter que dar uma curva no outro que eu já tinha prometido para ele. Ou seja, alguém já tinha ido na minha frente lá para, né, cobiçar aquele cargo. Então, isso faz parte, não digo que não aconteça essa competição, às vezes até predatória, entre homens também, né, no ambiente de trabalho, no ambiente científico, entre mulheres acontece. Só que as mulheres não são preparadas psicologicamente para competir duro, né? Na primeira infância, elas são delicadas, meninas educadas, não brigam, né? Brincam de boneca, arrumam a casinha. Então, quando chega a hora que elas têm que lutar, né? Fazer valer seus direitos, talvez elas se sintam um pouco constrangidas e um pouco inibidas. Então, São coisas bem importantes para ser colocadas, porque, de fato, as mulheres ainda são preteridas ou não são indicadas nos cargos de tomada de decisão, né, professora? uhum. Infelizmente é assim. Não basta a gente ter só políticas de acesso a programas e bolsas femininas, né? Mas a gente precisa que as mulheres tenham mais preparo para se direcionar para uma carreira na ciência. A verdade é esta. E este preparo, né, ele tem que começar desde a tenra infância. Isso aí realmente é o que a gente tem visto, né? E é claro que a gente ainda tem uma caminhada muito grande para fazer no nosso país, né, para dar o acesso ao ensino, seja lá para a criança de qual sexo for, né? Que dirá para as meninas. Mas a educação feminina, ela passa pela questão do acesso e principalmente garantir que a menina passe pela adolescência sem a gravidez tão precoce que muitas vezes acaba desviando a menina do estudo, do acesso ao estudo. A gravidez tem que ser uma dádiva, uma bênção, algo almejado, planejado, que é muito bonito. Ela não pode vir fora de tempo. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, de fazer algum comentário. O pessoal está bem quietinho assistindo, mas eu vou tocar num ponto aqui bem importante, porque é um desafio que todas as mulheres que são mães têm. Então, eu gostaria, professora Eliane, que tu falasse algumas dicas de como é que tu fizeste com os teus filhos, com esta família bonita, e como é que foi? O que tem de dicas aí para essas mães que estão assistindo essa live e que gostam da área científica e se dedicam a ela? Bom, como eu disse, era uma opção de vida para mim. Eu não queria ou um ou outro, eu queria as duas coisas.
Então, quando a gente quer manter duas coisas, né, que competem por tempo e por recursos, há que fazer concessões. Né? Então, eu recebia bom salário, mas eu nunca tive casa na praia, carro do ano, não, porque eu gastava mais em ter uma babá, né, para cuidar dos meus filhos quando eu não podia. Né? Então, isso é um investimento que, para mim, sempre fui muito mais alto do que em outras famílias, né? O apoio doméstico. Claro, eu também contava com o apoio da minha família, né? Minha mãe, minha sogra moravam na cidade e me ajudavam quando eu tinha uma emergência ou quando precisava viajar. Mas, de modo geral, eu assegurava o apoio em casa, né? Trabalhava mais duro para ganhar o suficiente para poder pagar esse apoio. Então, é importante isso, que a gente possa, por exemplo, se o chefe chama por uma reunião de emergência, a mulher diz, não posso ir porque não tenho babá, não tenho empregada, não, tem que ficar em casa cuidando dos filhos, isso é um prejuízo na carreira da mulher, com certeza. Ela tem que poder ir na hora em que a empresa, o projeto, a pesquisa necessitar. Então, para isso, ela tem que fazer concessões. Não pode ter o vestido caro, o sapato caro, né? O carro do ano, a casa na praia, mas ela vai ter outras alegrias, outras, né, compensações. Não digo que não vai ter diversões, né? Vai ter, né? Do jeito que ela vai podendo combinar, né? Carreira, diversões. Eu, por exemplo, sempre que ia para um congresso, um lugar diferente, frequentemente meu marido ia junto, e até os filhos, e a gente esticava um pouquinho mais e dava uma curtida na Disney, né? Em outros, né, lugares assim. Então, tentava combinar carreira e passeio, turismo, mas limitado, porque o orçamento é limitado e eu sempre tinha que ter assegurado o cuidado da minha família para que eu pudesse ser feliz em casa e ser feliz na minha carreira. Isso é um ótimo exemplo, viu? Porque realmente é o maior desafio que nós temos na nossa vida, seja homens ou mulheres, é a gente poder equilibrar a vida pessoal e a vida profissional, né? E isso é o maior desafio que o ser humano tem. Eu gostaria de saber se tem alguém com alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de falar com a professora Eliane. Ainda temos um espacinho de tempo. No chat não tem, mas se quiserem Mas colocar a abriu a pergunta aí. Tamara. Tamara, oi Tamara, boa noite. Não estamos te ouvindo, tá fechado. Agora sim, eu Agora abri. sim. Boa noite. Queria parabenizar ela pela fala, e queria perguntar ali em relação ao companheiro, o esposo dela. Ela já falou ali que ela teve bastante apoio familiar e ele sempre incentivou, acompanhou, porque a gente sabe que é imprescindível, né? O companheiro estar junto também, a gente necessita desse apoio, né, familiar. Como eu disse, a gente tem que fazer concessões, né, dos dois lados. Por exemplo, logo que eu terminei o mestrado, eu queria fazer doutorado. E eu tive a oportunidade de fazer o doutorado na Universidade da Califórnia, Los Angeles, com o professor Kleinrock, o maior guru de redes do planeta. Eu fui lá, conversei com ele, fiz uma entrevista, e ele disse que sim, que ia me aceitar como orientanda. Era um sonho. Né? Só que aí eu conversei com brasileiros lá, de como é que é a questão de empregada aqui. Não tem. Não tem Los Angeles, né? Não tem. Teve casais de brasileiros que trouxeram, um trouxe a irmã casou, deixou eles na mão com os filhos, ou outro trouxe uma pessoa contratada, bateu a saudade, foi embora. Né? Meu marido, até naquela época, estava disposto a trocar de emprego, porque a empresa que ele trabalhava não era assim muito boa, então ele ia largar e ia para lá para trabalhar. Mas eu parei e pensei, como é que ia ser, né? Eu fazendo doutorado, ele trabalhando, quem é que cuidar das crianças que na época tinham 3, 5 anos, né?
e eu achei que era um sacrifício que eu não devia pedir para ele, né, de ficar em casa cuidando das crianças, porque não ia fazer bem para a nossa relação. Então, eu abri mão do doutorado lá, né, para não colocar ele numa situação que o fizesse se sentir não muito legal. Aí, depois de algum tempo, 2, 3, 4 anos depois, 2 anos, surgiu o convite para mim fazer o doutorado na USP, São Paulo, e eu topei, né? Que aqui na época não tinha doutorado. Então, fiquei indo e vindo. Na época eu dava muito curso de redes por lá, então eu ia, durante o dia dava curso, à tardinha eram as aulas na USP, eu fiz o meu curso, né? Estudei muito sozinha também, de novo, para não causar um problema, né? Mas também não digo que isso afasta completamente, porque veja, eu viajava muito, viajava sozinha, congressos, por todo mundo eu ia, né? Isso sempre desperta um olhar invejoso e até comentários, né, dos amigos. Ah, mas ela já está viajando de novo, sozinha, né? Isso a gente enfrenta também. Eu procurava incentivar mulheres, minhas colegas, para irem também em congressos, e elas tiveram problemas até mais sérios que eu, né? Porque os maridos ficaram bastante inseguros, né? E não concordavam com a mulher viajar para Rio, São Paulo, né? Que dirá para outro país, para ter a sua profissão, para buscar a sua profissão. Mas esse problema que levantaste é realmente um problema que a gente tem que lidar. Ele não passa sem ser cuidado. Tem que ser cuidado, como eu disse. Às vezes a gente consegue contemporizar, né? Outras vezes, outros casos, eu sei de outras pessoas, não conseguem, então as mulheres acabaram se, digamos assim, restringindo, não iam a congressos, e a gente precisa, como cientista, circular, ouvir. Né? Não é a mesma coisa que ler um artigo no periódico. Estar lá, ouvir, fazer perguntas, né? E isso aí é enriquecedor. E as mulheres simplesmente deixavam de fazer isso, mesmo que tivessem as mesmas condições econômicas que eu, né? De manter uma infraestrutura, deixar os filhos bem cuidados para ir num congresso. Né? O marido não gostava, ficava com ciúmes, né? Já seguia alguma coisa. Então, é um problema, sim, é um problema que a gente tem que se dedicar para resolver. Né? E, infelizmente, eu vi casos onde as mulheres não conseguiram resolver. Muito bem. Professora Eliane, tem mais uma pergunta aqui da Cláudia Cruz, que é servidora aqui da ESP, da Secretaria de Saúde. Se apresenta, Cláudia, por favor. Tudo bom, professora? Prazer em recebê-la e escutá-la. Eu estava tentando falar, mas eu acho que o meu equipamento não acusava o som da sala que eu estava, né? Nem que eu estava tentando fazer uma pergunta e um comentário. Então, primeiro, lhe parabenizar pela fala, que foi extremamente inspiradora, não só pela trajetória profissional, mas também pela sua história pessoal, porque todos nós, de alguma forma, em algum momento da vida, somos marcados por situações de perdas, né? E não é fácil superá-las, né? Então, eu acho que o seu testemunho também nos encoraja a lidar, de alguma forma, com as nossas dores, com as nossas perdas, que são inevitáveis, né? Então, acho muito bonita essa história, né? E fiquei muito impressionada, assim, com uma questão que eu gostaria de comentar, que eu acho que às vezes é muito invisível. Por exemplo, dados que a senhora trouxe com relação à distribuição, né, das bolsas ou da própria produção, são fáceis da gente poder, de alguma forma, visualizar, mas tem algo que é muito mais sutil, que a senhora trouxe com muita propriedade, que é a própria forma do que a gente oferece para as crianças em termos de brinquedo. E eu lembrei muito de um texto belíssimo que eu li há anos atrás, quando eu estudava e pesquisava a questão da saúde do trabalhador, de uma pesquisadora que nos mostrava, através das suas pesquisas,
que as mulheres japonesas que trabalham com aqueles dobraduras, os origamis, elas eram, de alguma forma, preparadas, entre aspas, para a indústria eletrônica. E a indústria que é um trabalho extremamente delicado com as mãos, minucioso, né? E se a gente for ver, eu não sei como é que está agora, mas antigamente a Ecotron, que era uma empresa do ramo eletrônico, 70% da mão de obra na indústria eram de mulheres. Então, o quanto essas formas de subjetivação extremamente sutis e invisíveis, elas nos determinam, nos formam e nos conformam para o mundo do trabalho, sem que a gente consiga enxergar. Né? Então, eu achei muito bonito quando a senhora nos traz um pouco dos brinquedos que a gente oferece, o quanto a gente, de alguma forma, não é absolutamente neutro esse processo, né? Quando a gente endereça para uma menina a panelinha, a boneca, né? E para os meninos algo que pode ser desmontado, remontado, que se estimula a criatividade. Não que não se tenha criatividade também com a boneca, com a panelinha, mas tem efeitos culturais, como processos culturais absolutamente diferentes, né? E valores culturais, né? Então, achei muito bonito isso que a senhora, toda a sua fala, em especial esse aspecto que é tão sutil. E sabe que isso é uma coisa que é nossa responsabilidade como mulheres, porque o homem é criado, geneticamente está impregnado dele, o papel de protetor. Então, ele tem que proteger os mais fracos. E as filhas mulheres devem ser protegidas. Né? Mesmo não intencionalmente, eles às vezes tomam decisões que vão nessa direção. E aí eu lembrei de um caso curioso que aconteceu aqui em casa. Uma época a gente comprou um terreno do lado da casa e tinha que demolir um muro. O pedreiro trabalhou durante a semana, ele foi embora. No sábado, os guris, né, meu filho tinha na rua vários amigos, pediram para demolir o muro, continuar a demolição. Tá, meu marido deixou, os guris 7, 8 anos, foram para casa, colocaram óculos de natação, martelos e estavam lá, capau, 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 no muro. E daqui a pouco vem a minha filha, de 5 anos na época, toda chorosa. O pai, não deixa eu martelar. Aí eu digo, não, tu vai martelar sim. Fui lá na garagem, peguei um martelo, dei para ela, disse, vai derrubar o muro também. Ai, ela foi feliz da vida lá. Pai. Quer dizer, o pai era todo protetor, né? A filhinha linda, querida dele, podia se machucar, porque saltava pedra para todo quanto é lado, né? Mas eu disse, não, ela pode se machucar sim, mas ela vai ter a chance de batalhar, tentar quebrar, não conseguiu quebrar nada, é claro, mas ela estava feliz, radiante, que estava fazendo. Um muro simbólico que foi transposto aí, né? Com certeza, um muro muito maior do que um muro concreto. Né? Então, somos nós, mães, mulheres, professoras, né, que vemos essas coisas com mais, né, perspicácia, que temos a responsabilidade de assegurar essas chances iguais para meninas e meninos desde a mais tenra idade. Né? Buscar brinquedos que sejam brinquedos, né? Tipo, eu gostava muito de criança, um tal de MacBras, nunca ganhei, mas enfim, eu amava de montar pecinhas, ganhar uma bola, né? É o meu presente de Natal todo ano, imprescindível, uma bola para jogar caçador. Não gostava de uma bola para jogar, uma bicicleta para andar de bicicleta. Né? Então, brinquedos assim que estimulam uma certa ousadia, uma coragem, né? Uma criatividade e fazer coisas, né, diferentes. Por exemplo, a questão dos brinquedos de casinha, né? Sim. As meninas brincavam com aquelas casinhas de móveizinhos pequenininhos, nós ganhávamos até os móveizinhos, bonequinhas, mas eu pegava tábuas, pregos lá na oficina do meu pai e martelava e fazia eu a casa. Né? Então eu gostava de fazer a casa. Depois eu dava para minha irmã e as amigas dela brincavam de casinha, mas eu tinha essa chance se eu quisesse.
Nós Também tinha focamos. a chance de aprender a costurar. Minha mãe era costureira, então eu pegava os trapinhos de roupa e costurava. Quer dizer, eu tive as duas chances de brincar com brinquedos femininos, a maioria, né? Mas também tive a chance de brincar com brinquedos neutros, digamos assim. Eu estava pensando agora, nós que formamos, né, e participamos da trajetória de formação dos residentes aqui da saúde, nós temos também ainda no imaginário social que a questão do cuidado em saúde muitas vezes está conectado com profissões femininas, né? A minha formação, eu sou psicólogo, a psicologia, a enfermagem, né, são muitas vezes ligadas à questão do sexo feminino. Na verdade, isso é uma construção também social e histórica, né? Que a gente precisa romper. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de falar. Nós estamos quase terminando. Se tem mais alguém que gostaria de perguntar ou contribuir. Alguém que está assistindo aqui com a gente. Alguém pergunta se vai ser disponibilizada a gravação. A gravação vai ser disponibilizada no YouTube da Escola de Saúde Pública. Né? Em 2021, nós tivemos aí o nosso YouTube. Então, tudo o que acontece por aqui está no Facebook e está no YouTube. Tá? Então, isso foi algo bem importante que a gente vem trabalhando aqui. A Larissa nos pergunta. A Larissa. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a professora Liane, que nós estamos aqui em 2022 e com toda essa bagagem, professora, o que temos para esperar da internet e da tecnologia, né, da comunicação no futuro? Olha, hoje de tarde eu estava conversando com um colega, digo, nós como professores precisamos ajudar a criar sistemas que proporcionem mais e melhores condições de interatividade. Então, na educação, não é só disponibilizar conteúdo, multimídia, porque o clássico 2 Sigma Problem, né, do Bloom, Benjamin Bloom, mostrou que a diferença entre o estudante que assiste algo e aquele que interage, pergunta, é isso, não é isso, fiz certo, não fiz certo, tal, é um desvio padrão, né? 2 desvios padrões, desculpe, na média. Então, se nós estamos querendo usar a internet, o computador, a inteligência artificial, eu acho que o que eu espero é que a gente tenha condições para desenvolver sistemas mais interativos. O aluno faça uma pergunta de formato livre, receba respostas para o que ele perguntou e algo mais, né? Também acho que a contribuição, a integração da internet das coisas vai melhorar as condições de vida, tanto na área da saúde como as condições na educação, porque a gente vai poder ter indicadores, sensores, né, os mais variados. Um dos trabalhos, por exemplo, um dos nossos pesquisadores ali no PGI, ele instalou um sensor de CO2 na sala de aula e nos apontou uma coisa que ninguém tinha se dado conta, que quando a gente tem 20 alunos na sala fechada, em 1 hora, o nível de CO2 sobe acima de 1.500 partículas por milhão. E isso já ultrapassa normas de boas condições de ar que afetam a cognição dos estudantes. Da sono, né, professora? Muitos problemas muitos aparelhos de ar-condicionado não fazem renovação de ar. Eles só resfriam. Então, o ar está geladinho, mas está repleto de CO2. Então, esse e outros tipos, né, de sensoriamento podem ajudar a gente a observar a reação dos alunos, né, se eles estão motivados, atentos, envolvidos cognitivamente. Né? Na área da saúde, né, é o lugar onde hoje mais se usa o sensoriamento, né,
pressão, batimento cardíaco, etc., né, ECG, a gente mede com um relógio. Então, essas coisas, né, vão cada vez mais serem usadas, estão presentes no dia a dia das pessoas, seja através de computação de vestir, seja através de celulares, dispositivos móveis os mais variados, né? Então, eu acho que esse vai ser um crescimento bem interessante que a gente vai observar nos próximos 3 ou 4 anos. Falando dessas roupas de vestir, professor, a gente teve também o professor Sabatini aqui no ano passado. Eu conheço ele de nome. No seminário, sim, que ele trata muito sobre essa questão da teleconsulta, né? Então, me ocorre que o monitoramento e acompanhamento, principalmente de pacientes com doenças crônico-degenerativas, vai ser muito mais fácil se a gente tiver a popularização desses sensores, né? E principalmente profissionais que saibam utilizar esses sensores para fazer esse acompanhamento, porque o acompanhamento das doenças crônico-degenerativas é um grande desafio para os países e para o Brasil também, onde se morre de infarto, onde se tem hipertensão, onde se tem diabetes. Então, quando a gente pensou em trazer a professora Liane, é exatamente mostrar para todos que ainda estão aqui com a gente a importância que a tecnologia tem para monitorar os sistemas de saúde, ajudar as pessoas a manter a saúde, ajudar no autocuidado, manter a terceira idade ou a melhor idade segura e saudável por mais tempo. Então, eu acho que a fala da professora Liane, agora nessa finalização, traz exatamente esta convergência que nós, que somos da saúde, precisamos entender, de que a tecnologia, ela traz a qualidade de vida, né? Quando ela é utilizada desta forma, ela agrega o valor para todo o conhecimento humano que se construiu até agora, para que as pessoas se mantenham cada vez mais saudáveis. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Eliane, porque essa trajetória, ela realmente precisava ser compartilhada, professora Eliane. E eu quero dizer que nós, aqui da divisão, nós estávamos planejando a sua vinda virtual para cá desde dezembro do ano passado. Desde dezembro. Então, a gente já sonhávamos com isso. Então, trazê-la e homenageá-la, né, com toda esta bagagem, toda esta trajetória luminosa que ela foi mostrada aqui nesta noite, é exatamente tudo que a gente planejou para esta noite e trazer este conhecimento e mostrar o que é uma mulher que dedicou a sua vida à pesquisa. Então, em nome da Escola de Saúde Pública, em nome da Divisão de Pesquisa em Saúde, a gente gostaria de agradecer muitíssimo o seu tempo dedicado aqui a esta live. Tá certo. Para mim foi uma satisfação, porque, como eu disse, quando a gente tem uma incumbência, né, tão importante como essa, isso faz a gente pensar, refletir e até pesquisar, né, mais coisas que ajudam a gente a crescer como pessoa. Quer dizer, uma oportunidade dessas é uma oportunidade de crescimento para a gente também. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, então, professora Liane. E muito contentes, encerramos esta primeira live do Café Consciência de 2022. Este é um projeto da Divisão de Pesquisa em Saúde da Escola de Saúde Pública, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul. Vamos ter outras lives, né? Mês que vem nós temos todas as segundas, quartas-feiras do mês, entre 18 e 18h30. Fiquem atentos nas redes sociais da escola, no site da escola, que é onde sempre a gente vai estar dizendo quem vai ser o próximo convidado, tá? E esse spoiler ainda a gente não vai dar. Então, fiquem atentos, porque com certeza nós vamos ter pessoas
que vão agregar muitíssimo ao nosso conhecimento, assim como tivemos hoje a presença da professora Liane. Então, muito obrigada novamente a todos, muito obrigada, professora Liane, e damos por encerrado hoje o Café com Ciência. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite.